Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma videoaula nesse período em que não estamos podendo nos reunir presencialmente e vamos estar mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Convido você a orar comigo, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, abençoa, Pai, cada um que está assistindo essa aula, Pai. Não importando o horário, não importando o momento que está assistindo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é em outro dia, Pai, mas que o Senhor venha alcançar e venha abençoar, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto, mas que o Senhor também é um Deus de longe, Pai, e nós cremos nisso, Pai. Abençoa cada aluno da Escola Bíblica Dominical, Pai. Abre o entendimento deles, Pai. Que Teu Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu já quero começar, tem umas anotações aqui, e como eu gosto de fazer, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Eu vou tentar ser bem sucinto, ter uma aula breve, uma linguagem bem tranquila para que nós possamos entender. E a pergunta que eu faço é: o apóstolo Paulo era casado? A gente sabe que existe muitas teses a despeito disso, se era, se não era, qual era o estado civil do apóstolo Paulo. E a gente, assim, para me começar aqui, o que eu anotei, olha, uma resposta clara, com confirmação de um texto bíblico a respeito de Paulo e seu casamento, não encontramos explicitado nas Escrituras. Ou seja, as Escrituras, elas não têm uma resposta clara, né? Tipo assim, a esposa de Paulo, fulana de tal, ou a sogra de Paulo, ou algo que explicitamente mostre que ele seja casado. Mas a gente vai ver ao longo da lição que existem caminhos que a gente pode tirar algumas conclusões. Existem algumas pistas que fazem com que nós pensemos. Porque o nosso intuito aqui não é entregar algo formatado para vocês como alunos e é isso. Aqui a nossa maior objetivo é fazer com que você possa pensar. O aluno ele tem que pensar, né? Ele tem que refletir, ele tem que ler o texto e perguntar o texto. O que está dizendo nesse texto? Claro, a gente tem que orar primeiro para o Espírito Santo nos abrir o entendimento. Mas além disso, você tem que olhar o texto, em que época foi escrito, para quem foi escrito, como foi escrito, e pegar outros textos e compará-los para poder tirar uma conclusão de alguma coisa. E não só ficar com o que o pastor fala, o pregador fala, o professor fala, ou alguém fala, porque as pessoas elas vão perpetuando coisas que não são bíblicas, porque ouviu alguém falando, ou pregando, ou ensinando, e a pessoa ouve aquilo e perpetua aquilo como se fosse uma verdade bíblica, e muitas vezes não é uma verdade bíblica, é algo que foi passado de geração a geração. Então, por isso, temos que ler, temos que meditar, temos que perguntar ao texto. E a Bíblia, ela não tem nenhum texto específico dizendo que Paulo era casado ou era solteiro ou que seja lá o que for, qual o estado civil dele. Mas a gente começa a ver não só a Bíblia, como a história secular, como tradições, como várias outras coisas que vão nos dando pistas do que seria o estado civil do apóstolo Paulo. Aí vamos lá. Mas em seus escritos achamos o seu pensamento a respeito do casamento. Assim podemos deduzir muitos elementos da vida de Paulo, ou seja, através do que ele falou, do que ele pensou, do seu pensamento acerca do casamento, a gente já começa a deduzir várias coisas, né? Eu já vou até adiantar um pouco aqui o assunto. Uma pergunta. Uma pessoa solteira, essa pessoa ela pode aconselhar casais? Ela pode aconselhar quem está casado? Sim ou não? Pode. Pode. Mas vai ser um conselho teórico. Não vai ser um conselho prático. Vai ser algo na teoria. Entenderam? E aí já começa a dar uma pista do que a gente vai falar. Aí uma primeira observação que a gente tem aqui, 1 Coríntios, o capítulo 7, os versículos 7 e 8. 1 Coríntios 7, 7 e 8. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 7, os versículos 7 e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom,
um de uma maneira, outro doutra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Opa, olha só, esse texto aqui já nos dá várias pistas. Por quê? Paulo ele fala que seria bom que eles estivessem como ele está, né? Como ele está naquele momento, né? Porque para fazer a obra do Senhor seria melhor não ter uma esposa ali, uma família, a pessoa se dedica mais. A gente vai ler em outros textos isso. E aí ele fala assim, aos solteiros e os viúvos, as pessoas solteiras e as pessoas viúvas. Então ali ele denota duas classes. E ele fala como eu. Como eu. Ou ele pode ser como eu solteiro ou como eu viúvo. Porque o texto dá margem para a gente ver as duas possibilidades. Ele pode estar falando como eu solteiro ou como eu viúvo. E aí a gente pode passar a pensar, será que o apóstolo Paulo ele não era viúvo? É uma grande possibilidade disso acontecer. A gente vai ver aqui ao longo da lição que foi uma grande possibilidade do apóstolo Paulo ser viúvo também. Ou solteiro, ou casado, a gente não sabe, né? Nós estamos aqui para pensar juntos. A gente vai levantar aqui conjecturas que a gente vai bater um martelo, um ponto final, porque a Bíblia, aonde a Bíblia fala, a gente fala, onde ela se cala, a gente se cala. Só que tem algumas pistas que nos levam a gente a pensar, a refletir sobre isso. E aí a primeira observação é essa que a gente deu aqui em 1 Coríntios, do capítulo 7, versículo 7 e 8, né? Que o apóstolo Paulo ele poderia ser viúvo também. Por que não? Esteja como eu, as pessoas solteiras e viúvas. Ele deu duas classes de pessoas e depois ele falou como eu. Ou seja, ele pode ser solteiro, como também pode ser viúvo. Aí uma segunda anotação. Outra informação importante a se considerar observamos a forma como Paulo fala do casamento. Como lemos em alguns trechos, parece-nos se tratar de uma pessoa que conhecia profundamente o que é ser casado. Ou seja, a forma como Paulo fala do casamento, ele fala com muita autoridade. Ele fala como se conhecesse do assunto. E quando você, é o que eu falei no começo, uma pessoa solteira pode aconselhar o casal? Pode. Mas quando você é casado, você aconselha com muito mais autoridade. Porque uma coisa é você saber a teoria. Outra coisa é você saber a prática. Uma coisa é você ler em livros, estudar o que é o casamento, o que é o relacionamento pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, esposa e marido. Uma coisa é você ler em livros. Outra coisa é você viver a situação. Lá em Mateus diz que Jesus ele pregava com autoridade, porque ele pregava aquilo que ele vivia. Então Jesus pregava com autoridade. Então quem vive tem muito mais experiência e autoridade para pregar sobre o assunto, ou para aconselhar, ou seja lá o que for. Então a forma como Paulo fala, ele mostra que ele tinha um grande conhecimento do que era ser casado. Vamos abrir em Efésios, no capítulo 5, versículo 25. O pessoal gosta muito de Efésios da armadura espiritual, né? Mas esse capítulo 5, ele vem falar sobre família. Porque antes de você ter a armadura espiritual, você tem que ser sacerdote no seu lar, na sua casa, cuidar da sua família. E aí Efésios, no capítulo 5, a gente vai ler o versículo 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, ele sabia o que era um marido amar uma esposa. O sentimento que o marido tem de proteção, o sentimento que ele tem de proteger a esposa, de se entregar por ela, assim como Jesus se entregou pela igreja, o marido tem que ter esse sentimento de se entregar pela esposa. E para ele falar dessa maneira, sabe, provavelmente ele tinha uma grande experiência com o casamento. Pode ser teoria? Pode, mas ele fala com muita autoridade sobre o assunto. E aquilo que eu falei, falo novamente. Quando você fala sobre um assunto que você viveu, você fala com muito mais peculiaridade, com muito mais intimidade, com muito mais autoridade, com muito mais conhecimento do que aquilo que você leu, aprendeu ou ouviu de alguém. Sabe, a experiência, ela nos dá a capacidade de falar melhor daquela situação. O Paulo fala numa das suas epístolas que nós passamos por tribulações e somos consolados para que, quando pessoas passarem por aquelas tribulações também, nós os consolemos. Ou seja, você passa por uma situação ruim,
E aí você consegue passar. Uma pessoa tiver com aquela situação, aí você fala assim, olha só, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Lembra de Jesus também, que Paulo fala que ele deixou a sua glória e ele sentiu o que a gente sente. Ele sentiu a dor, ele sentiu o desprezo, ele sentiu o escárnio, ele sentiu tudo que a gente sente. Então ninguém pode acusar assim, Jesus, para o Senhor é fácil, o Senhor é Deus. Não, ele fala, não, eu senti. Eu me fiz carne e habitei entre vós. E senti a dor, senti a tentação em tudo. Fala assim, ó, em tudo se fez semelhante aos irmãos. Em tudo foi tentado. Ou seja, ele sabe muito bem o que a gente passa, o que a gente sente. Porque a pessoa, quando passa por aquela situação, ela entende. E Paulo mostra, através de suas epístolas, que ele entendia muito bem o que era o casamento. Que ele entendia muito bem o que era ser casado. Que ele entendia muito bem o que era ter uma esposa. Então isso nos dá uma pista que provavelmente ele poderia ter tido uma esposa em algum momento, sim. Agora, o que aconteceu com essa esposa, não sabemos. Ou não, pode ter sido solteiro. A Igreja Católica, Católica Apostólica Romana, ela fala do celibato. E dos principais pilares, eles falam de Paulo. Tudo bem que eles usam o texto lá de Mateus, que fala que existem eunucos que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Mas eles também usam Paulo dizendo que Paulo foi celibato. E na verdade a gente não tem uma prova cabal de que Paulo realmente foi celibato ou se ele em algum momento teve alguma esposa. Porque tem muitos fatores que mostram que provavelmente ele teve alguma esposa em algum momento. E o que aconteceu não sabemos. E aí a segunda observação que a gente faz é essa, que ele falava com grande autoridade sobre o que é ter uma esposa. Aí vamos ler também 1 Coríntios, a gente vai voltar lá para 1 Coríntios, a gente estava, o capítulo 7, o versículo 9. A gente vai voltar para o texto que a gente leu antes. 1 Coríntios, o capítulo 7 e o versículo de número 9. Vai dizer o seguinte: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Olha só, Paulo fala que a pessoa que não consegue ficar sem mulher ou sem marido, fica se abrasando no desejo sexual, que case, para não estar em pecado. Porque ele sabe o que é isso, ele sabe o que é se abrasar, ele sabe o que é sentir um desejo sexual por uma mulher. E aí ele fala, ó, é melhor que se você não conseguir, que você se case, do que ficar pecando, do que ficar em pecado. Você não pode, não vou me casar para fazer algo, não vou ficar saindo com alguém, vou ficar com alguém. Não, isso é pecado. Tem que casar, que se casem. Então Paulo fala do que ele entendia, do que ele conhecia. Em algum momento Paulo soube o que era isso. E ele fala com autoridade, olha, a pessoa se abrasa, a pessoa sente um desejo muito forte. Então, case-se. Se não conseguir estar como eu estou agora nesse momento, que se case. Amém? E a terceira observação. Paulo ele defende a tese de se casar. Aí mesmo em 1 Coríntios, vamos abrir o capítulo 9, mais à frente um pouquinho, e o versículo 5. Olha o que Paulo fala 9, 5. Não temos nós, está falando dele também, não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. A gente não tem direito de levar uma esposa? A gente não pode levar uma esposa? Os irmãos apóstolos também não podem levar uma esposa? E Cefas também não pode levar a esposa dele? Não temos esse direito? Ou seja, Paulo ele mostra a importância do casamento. Ele mostra que o casamento ele é importante. E a gente vê que o homem casado e a mulher também casada, ela tem uma autoridade muito grande, porque o primeiro ministério é a sua família. O meu primeiro ministério é minha esposa e meus filhos. O seu primeiro ministério é sua esposa e seus filhos. O seu primeiro ministério é seu marido e seus filhos. O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Temos que cuidar do nosso lar. Então, quando você cuida do seu lar, você está apto para o ministério. A Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Só que ele tem que ser casado, ter seus filhos em sujeição,
ser um bom marido, as mulheres também têm que ser uma boa esposa. E tem todos aqueles requisitos das pessoas que desejam o episcopado, eles têm que ter a sua família em ordem. E em todos os aspectos, não é só num aspecto, em todos os aspectos. A família é o principal ministério. Tem um escritor americano, que eu não me recordo o nome agora, ele fala que nenhum sucesso ministerial pode explicar um fracasso familiar. E aquele pastor Josué Gonçalves, que é um pastor de casa, ele pegou essa frase desse escritor, acho que é John Owen, não sei se é esse o nome, se alguém souber falar no comentário o nome desse escritor americano, não me recordo, ele pegou essa frase e ele usa nas suas palestras, que nenhum sucesso ministerial justifica um fracasso familiar, porque o primeiro ministério é a família, e Paulo sabia disso. Paulo era judeu, e o judeu, ele dá muito valor à família. O judeu ele dá muito valor ao casamento. As pessoas têm que se casar e se casam muito cedo. Se casam muito cedo. E eles dão valor à pessoa ter família, a pessoa ter uma esposa, ter um marido. A gente vê ao longo da Bíblia que as mulheres que não tinham filhos, e principalmente filhos varões, filhos homens, elas se sentiam amaldiçoadas, elas se sentiam assim, sabe, que Deus não olhou para elas, se entristeciam. As mulheres que eram estéreis na Bíblia se entristeciam muito, porque para o judeu é muito importante ter uma família, é muito importante ter uma esposa, ter um marido. E Paulo era judeu dos judeus, fariseu de fariseus. Paulo foi judeu desde que nasceu, de nascimento. Tem acho que é um cônsul, que quando vai condenar Paulo, ele fala que ele era fariseu, que ele era judeu, e aí esse cônsul, ele fala assim, poxa, você é judeu? Eu comprei a minha cidadania por grande quantia. Aí Paulo fala assim, você comprou por grande quantia, mas eu tenho ela de nascença. Eu tenho ela de nascença. E para a gente estar finalizando, a última questão a quarta observação é que Paulo, ele era um fariseu, foi o que eu falei aqui agora, né? Ou seja, ele era um membro do Sinédrio. Vamos lá abrir em Atos, no capítulo 22. Atos, capítulo 22. Vamos voltar um pouquinho, né? Está nas epístolas, vamos voltar. Atos, capítulo de número 22. Nós vamos ler, primeiramente, o versículo 3. Olha o que Paulo está falando aqui. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Olha só, ele como estava se defendendo no discurso em sua defesa, ele fala assim, eu sou judeu, eu sou fariseu, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu fui instruído em toda a lei. Ele mostra a sua cidadania judaica aqui, ele mostra que ele era fariseu. E aí no versículo 5, no mesmo capítulo 22, ele vai falar assim, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Irmãos, para receber uma carta dessa, dos sacerdotes, dos anciãos, dos judeus, dos fariseus, tinha que ser membro do Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio, o apóstolo Paulo era membro do Sinédrio. E aí a gente vai ver mais à frente, no capítulo 26, o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10 do Atos 26, 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Só pode votar quem é do Sinédrio, não é qualquer um que pode votar, não é qualquer um que pode ter ordem, não é qualquer um que pode chegar lá e fazer o que ele fazia, tinha que ser membro do Sinédrio. E aí Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele dava voto, ele deu voto na morte de Estevão, de tantos outros. Ele tinha cartas para perseguir os cristãos e os matavam.
E quais eram os requisitos para ser membro do Sinédrio? Eu anotei aqui, ó. Tinha que ser judeu, claro. Tinha que ser mestre da lei. Tinha que ser mestre da lei, tinha que conhecer da lei. Olha só, judeu, mestre da lei. E um dos principais, tinha que ser casado. Para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Então, Paulo era membro do Sinédrio. Então, ele era judeu, ele era mestre da lei e ele era casado. Ou seja, a gente não sabe o que aconteceu em um dado momento com o apóstolo Paulo, porque ele fala, e as viúvas, as pessoas vivas, as pessoas solteiras, que fiquem como eu sou, como eu estou. Ele estava ali viúvo ou solteiro. E a gente não sabe o motivo pelo qual Paulo estava ali viúvo ou solteiro. Mas lendo esses textos que a gente leu, lendo essas observações, a gente pode chegar a uma seguinte conclusão. Provavelmente Paulo tinha uma esposa. Mas o que acontece? Essa esposa poderia ter falecido e ele ficou viúvo. E aí existem pessoas que ficaram viúvas ao longo da vida e não quiseram mais casar, não quiseram porque tiveram uma esposa há muitos anos. Tem um pastor, Ernesto Tonini, a esposa dele morreu muito cedo, ele tinha, acho que era 40 e poucos anos. E ele decidiu não se casar mais depois daquela esposa. E ele viveu uma vida dedicada ao ministério. E foi um dos responsáveis sobre a renovação das igrejas bastianas no Brasil inteiro. As igrejas renovadas, ele foi um dos pilares da renovação. Foi um homem que decidiu viver como se fosse um celibato, um celibatário. Não algo forçado como na Igreja Católica Romana, mas algo que ele decidiu, porque a esposa faleceu, ele não quis constituir mais família. Então, provavelmente, a esposa do apóstolo Paulo tenha morrido e ele ficou viúvo. E aí ele viveu uma vida sem esposa. Uma outra também situação que pode ter acontecido era normal. Se a gente ler a história do povo judeu, na época do cristianismo, a história dos hebreus daquela época, era muito normal. Quando uma pessoa, marido ou mulher, seja lá quem fosse, ele se convertia ao cristianismo, o que as sinagogas faziam? Pressionavam aquela pessoa que ficou lá, o judeu lá que era fiel ao judaísmo, eles pressionavam, falavam assim, olha, você tem que se divorciar desse, porque esse apostou da fé, ele saiu da nossa religião. E eles forçavam a situação para que a pessoa se divorciasse. E existiam muitas mulheres que se divorciavam dos seus maridos, porque os seus maridos se converteram, viraram cristãos, e essas mulheres, pressionadas pela sinagoga, se divorciavam dos seus maridos. E essa é uma das possibilidades também, de que o apóstolo Paulo tinha uma esposa e ao se converter ao cristianismo, ela foi pressionada pela sinagoga a se divorciar dele. Inclusive, algumas aulas atrás, alguns vídeos atrás, a gente até trouxe essa questão a despeito do espinho da carne de Paulo. A gente trouxe várias suposições de vários estudiosos e uma das linhas de estudo é que o espinho da carne de Paulo tenha sido uma esposa não convertida, ao qual era judia, e aí ela tenha sido se divorciado dele pelo fato dele se converter ao cristianismo. E aquilo causou muito dano a ele. Isso é só uma suposição, não é um ponto final, que eu falei no começo. A gente não vai bater martelo sobre o que aconteceu. Mas assim, é quase certo a gente entender que Paulo tinha uma esposa em algum momento da sua vida. O que aconteceu não sabemos. Se ela faleceu, ele ficou viúvo. Se ela se separou porque ele se converteu ao cristianismo, e ela continuou no judaísmo. Algo aconteceu no meio do caminho que fez com que Paulo tivesse sem esposa. E aí ele até fala, olha, é até melhor para quem está na obra se tiver como eu estou agora. Porque você imagina só, na época da igreja eles eram perseguidos pelo imperador romano. Você imagina você ter que fugir com a sua esposa, às vezes a esposa grávida, às vezes filho pequeno, filho com febre, dor de ouvido, e ter que fugir de uma cidade para outra, ou ter que ficar andando de cidade em cidade, implantando igrejas. Então, para aquela pessoa que ela está solteira, ou viúva, ou não tem ninguém, ela se dedica melhor à obra, porque ela não tem o que se preocupar. A gente vê na igreja, os jovens eles têm muito mais tempo para poder se dedicar à obra. Por quê? Eles têm um pai, têm uma mãe que chega em casa, o almoço está pronto, a janta está pronta, ou seja lá o que for, a roupa lavada.
Às vezes os jovens vão para a escola bíblica dominical, se deixar, eles ficam lá até 1 hora da tarde conversando, porque a hora que for para casa já está tudo pronto. À noite também a mesma coisa, se deixar eles ficam até 11 horas na igreja, porque chegar em casa vai ter janta, vai ter tudo prontinho, a roupa lavada. Já o casado, ele tem que cuidar das coisas da esposa e da família, e a casada das coisas do marido. Tem uma responsabilidade. Então, para fazer a obra, ele fala assim, poxa, as pessoas que são solteiras são bem melhores para fazer a obra, mas isso não impede que os casados façam a obra. E ele vai além, lá em Timóteo e em Atos, em outras passagens, é aconselhado que aquele que deseja o episcopado tem que ser casado, ele tem que ter uma esposa, ele tem que ter uma família, né? Aquele que deseja o episcopado. Então, uma pessoa que tem uma liderança, ele deve ser casado. A gente vê diáconos solteiros por aí, pessoas consagrando diáconos solteiros, mas isso é antibíblico. A Bíblia diz que tem que ser casado, tem que ter uma família. Então, assim, que a gente fique com essa reflexão, foi uma breve aula, e assim, provavelmente, a minha opinião é que Paulo era ou viúvo, ou ele era divorciado. A esposa, não que ele se divorciou, mas a esposa largou ele, a esposa deixou ele porque ele se converteu ao cristianismo, e ela não quis mais saber dele. Mas Paulo teve uma esposa em algum momento da sua vida, por ser membro do Sinédrio e por tudo que a gente falou aqui até agora. A gente tem pistas de que ele foi casado em algum momento da sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.